A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estou aqui para mais uma série dos nossos vídeos Parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos. Essa parábola é uma parábola bem curtinha. Esse vídeo não deve nem ficar grande. Mas essa parábola ela é muito importante, né? Ela tem um ensinamento muito legal, mostra uma realidade que vivemos, que a igreja de Cristo vive hoje, vivia naquela época e vive em nossos dias. Essa parábola está lá em Mateus 21, dos versículos 28 ao 32. Então, vamos ler o texto, que diz assim: o que acham? Né? Jesus estava dizendo, né? O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem, nem creram nele. Ok? Algumas coisas que a gente pode aprender. Na parábola são 2 servos, né? Um que fala, né, resumidamente, os 2 são chamados para trabalhar na vinha do pai. Esse pai, obviamente, né, tá caracterizado como Deus, né? Deus é esse pai. E os 2 filhos são os 2 tipos de servos, são os 2 tipos de filhos, são os 2 tipos daqueles que se dizem cristãos. As 2 formas como o cristão pode se portar diante do chamado de Deus para trabalhar na sua obra, né? Um fala que não vai, mas depois vai, e um fala que vai, mas depois não vai. Então a gente tem o quê? A gente tem o sincero rebelde, né? Ou seja, ele é sincero, né? Ele não fala assim, olha, eu não quero. Simples assim. Eu não quero. Eu não tenho vontade. Né? Eu não tenho vontade de ir. Mas depois que passa aquela hora, ele reflete, se arrepende e depois vai trabalhar na vinha. Ou seja, esse tipo de filho é aquele filho que às vezes, quando Deus manda fazer alguma coisa, vamos supor, principalmente a gente quando está caminhando com Deus, a gente tem certamente algumas coisas dentro de nós que não agradam a Deus, né? Aquele que, quando a gente se converte a Cristo, ninguém não vira-se uma chave e eu virei de pecador a santo. Não. Eu tenho artigos lá no site e até vídeos nossos que explica isso, né? O que Cristo fez com nós, né? Existem se você ler no livro de Romanos, o livro de Romanos fala sobre pecado, que é o singular, e pecados no plural. Esse pecado no singular, ele é o pecado original, aquilo que todo ser humano que nasce carrega dentro de si. Esse pecado é a força dentro de nós que nos inclina
ao pecado. E com isso, e o resultado dessa inclinação, quando eu cedo a essa inclinação, eu gero atitudes que são os pecados, né? Uma coisa é o pecado, que é o mal que existe em mim, e outra coisa são os pecados, que é atitudes que desobedecem a Deus. Ok? Então, por isso que a Bíblia fala que nós somos perdoados dos nossos pecados, ou seja, das nossas atitudes, mas que precisamos ser salvos do pecado, né? A Bíblia liberto do pecado. Jesus, quando morre na cruz, ele nos liberta do pecado. O que significa isso? Ele tira o poder que esse algo... Desculpa. Ele tira o poder que esse algo que está em nós... Desculpa, gente, estou com um pigarro aqui. Ele tira o poder desse algo que habita em nós e que nos leva a inclinar para pecar. Ou seja, antes eu não conseguia resistir a ele. Agora eu resisto, eu tenho força para resistir. Mas é aquilo. E eu também, quando eu aceito a Cristo, né, esse termo aceitar a Cristo não é muito legal, porque na verdade quem nos aceita é Deus, né? Mas então, deixa eu mudar a minha palavra aqui. Quando eu me converto a Cristo, eu sou liberto do pecado, dessa força que me leva, me inclina ao pecado, e sou perdoado dos meus pecados. Tudo aquilo que eu fiz dali para trás é perdoado, e toda vez que eu pecar, porque eu continuo pecador. Por isso que nós somos salvos, somos servos de Deus, somos santos, e a palavra santo, ela significa separado, nós somos separados para Deus, mas eu continuo pecador, porque eu sou liberto do pecado, mas esse pecado ainda está dentro de mim, né? Ele só não tem força mais para me dominar. Eu agora, buscando a Deus, eu recebo de Deus força para dominar esse pecado. Então, quando a gente se converte e começa a caminhar, a gente ainda está, né, muito influenciado pelo hábito do pecado, né? E a gente vai aos poucos, Deus vai falando com a gente e Deus fala: olha, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo, você não pode, isso vai te fazer mal, isso vai te levar por caminhos que vão te levar para longe de mim. Então, e esse tratamento de Deus é algo que nos machuca muito, porque é muito difícil, né, principalmente quem se converte depois de alguns anos de vida, é muito difícil para você deixar hábitos, né? Aquilo que você faz há 20 anos, de repente, uma hora para outra, você deixar, é muito difícil. Então, existe esse processo, né, de santificação que levará a nossa vida toda, porque por isso que eu tenho que buscar Deus a vida toda, porque esse pecado que há em mim, ele vai sempre me levar a cometer o mal. E esse sincero rebelde, ele na verdade é quem? É aquele que inicialmente, quando Deus fala alguma coisa com ele é rebelde, ele não quer fazer, porque nós, como pecadores, a nossa carne não deseja fazer as coisas de Deus. A nossa natureza humana caída, ela não deseja fazer as coisas de Deus. Mas a hora que Deus trabalha no meu coração, eu entendo que aquilo ali que eu não quero fazer não é bom para mim, e eu me arrependo e vou lá e faço. Então, Deus, apesar de tudo, né, apesar de muitas das vezes nos portarmos
como rebeldes, reclamarmos, murmurarmos, reclamar que, né, que as coisas não estão do nosso agrado, mas Deus ainda prefere esses com sinceridade, que chegam diante de Deus, ó Senhor, eu não quero fazer isso que tu me pedes, porque eu não consigo, porque eu tenho dificuldade, porque tem algo dentro de mim que não deixa. Senhor, eu não consigo pedir perdão àquela pessoa, porque eu ainda tenho muita raiva dentro de mim, e eu não consegui ainda tirar essa raiva. Ou seja, você é sincero diante de Deus. E Deus pode, com a tua sinceridade, você coloca diante de Deus tudo o teu problema, e Deus vai trabalhar na sua vida de forma que você vai conseguir fazer aquilo que Deus quer. Então, é um pouco muito em relação a isso. Ou seja, o sincero fala, não, eu não quero trabalhar. Mas depois ele reflete, se arrepende e vai trabalhar. Então, ou seja, mesmo ele lá atrás ter sido rebelde e falado que não, o resultado final, né, ele acaba indo, né, acaba obedecendo. Apesar dele com a boca dizer que não faria, depois com o coração ele se arrepende e vai lá e faz. O outro filho, ele é o hipócrita. São os hipócritas no nosso meio, que diante do pai fala ali que vai, não, eu amo a tua obra, eu gosto de trabalhar nela, eu gosto de fazer, só que depois ele não vai. É só para as pessoas verem. Você se lembra da parábola do publicano e do fariseu que Jesus conta, que o fariseu chega ali, Senhor, muito obrigado por eu não ser como este, por eu dar os teus dízimos, por eu fazer isso, por eu fazer aquilo, listando as obras, né? Aquele peito estufado, eu sou o cara. Enquanto o publicano fala, Senhor, sem conseguir olhar para Deus, fala, me perdoa porque eu sou um miserável pecador, sabe? Então, o que a gente vê, é muito claro, né, nessa parábola, são esses dois tipos de filhos. Né? É aquele que é sincero, mas que alcança a graça, né, e consegue se arrepender. É aquele que se abre diante do Senhor. Senhor, as minhas falhas são essas. Eu tenho essas dificuldades. Me ajuda a querer a tua vontade. E tem aqueles hipócritas que ficam arrotando que são isso e são aquilo, mas quando você olha as suas atitudes, são atitudes abomináveis diante de Deus. Né? Eles dizem amar o Pai, não, eu vou sim trabalhar, mas depois ignora, nem aparece, não está nem aí. E aí Jesus fala assim, né? Qual é desses dois o melhor filho? E aí os próprios fariseus reconhecem, não, é o primeiro. Né? Então a gente tem aqui, né, de um lado estão os religiosos, aqueles que estão muitas vezes sobre os púlpitos, né? Estão ali liderando, não, porque ensinando as pessoas, dizendo como elas têm que fazer, repreendendo os outros, mas eles mesmos não fazem aquilo que ensinam. Né? Gostam muito de jogar fardos sobre os outros. Jesus bem falou deles, né? Gostam de jogar fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não aguentam carregá-los. Né? São os religiosos que ficam aí, tem que ser assim, eu amo a Deus, aí ora em praça pública para todo mundo ver, né? Gosta de jejuar na frente dos outros, dizer que está jejuando, dizer que está orando, mostrar para as pessoas, como Jesus falou, né? Mas eles já ganharam as suas recompensas. E estão aí religiosos. E do outro lado estão aqueles pecadores, entre aspas, né? Porque todos são pecadores, na verdade. Tanto os religiosos quanto os outros são pecadores. Todos são pecadores. Não há nenhum nesta terra que não seja pecador. Mas esses pecadores, né, são aqueles humildes, são aqueles que olham para dentro de si e reconhecem os seus pecados e sabem da dificuldade que têm e buscam em Deus a melhor a cada dia. Né? Por isso que Jesus fala na parábola, as prostitutas e os
publicanos estão entrando no reino dos céus primeiro que vocês. Porque, na verdade, eles, apesar de serem prostitutas e publicanos, eles caíram em si, olharam para a sua própria miséria e viram a necessidade que tinham de Deus e o buscaram e conseguiram aquilo que buscaram. Enquanto os religiosos se enganam, né, com pompas, achando que são santos, que não têm pecados e que são exemplos de homens de Deus, mas escondem dentro de si pecados escondidos, ocultos, e não se arrependem deles. Porque se arrepender deles seria se igualar a pecadores asquerosos e maltrapilhos, mas não, eu não posso, porque eu tenho uma imagem a zelar, eu tenho um nome a zelar, olha o tamanho do meu ministério, olha o tamanho das coisas que eu já fiz. E aí, a verdade é que muitos não têm, muitos desses têm entrado pela porta larga, a larga que leva para a perdição, e poucos têm sido aqueles que têm entrado pela porta estreita. Então, querido, que você medite sobre essa parábola e veja qual dos filhos você tem sido. Faça um exame de si mesmo, sabe? Qual dos filhos você tem sido? Aquele que olha para dentro de si e reconhece as suas próprias falhas, mas que busca em Deus melhorar elas a cada dia? Ou aquele filho que arrota, que é o bambambam, mas no fundo, está cheio de pecados escondidos piores, muito piores do que aqueles que você aponta. Sabe? Mude o seu coração, sabe? Não façam as coisas para que as pessoas vejam, faça para aquele qual você vai prestar conta de cada palavra, pensamento e atitude, aquele que tudo vê, aquele que vê no secreto, aquele que vê no momento lá que ninguém está te vendo, quando você está fazendo as piores coisas, ele te vê. Se você é o filho, o filho rebelde que foi trabalhar, louvado a Deus pela sua vida. Porque é desses o reino de Deus. É dos pobres de espírito. Aquele que olha para dentro de si e vê que é um pobre de espírito. Desse é o reino de Deus. Desculpa mais uma vez. Então, espalhe esse vídeo. Compartilhe. Clique no joinha aí do vídeo. Deixe seu comentário. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aí que a gente te responde, né? Não só nesse, mas em todos os nossos vídeos. Então, que o Senhor te abençoe, que você possa meditar sobre esse evangelho, sobre essa palavra, ajudar aqueles que precisam também ouvir essa mensagem. Muito obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Aí, até o próximo vídeo.